E muito obrigado por você estar conosco aqui nessa palestra de abertura do nosso 7º mês espírita aqui de Venceslau Braz. Muito obrigado, André. Responsabilidade, né? E hoje o tema, né, um tema muito instigador que você traz para a gente. Então, realmente, como sempre, vamos aprender muito hoje, com certeza. Agradecemos muito a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos em nome dEle. E agradecemos aos seus trabalhadores de luz, benfeitores espirituais, aos dirigentes espirituais da nossa casa espírita que nos permitem estar realizando as tarefas da nossa casa. Muito obrigado a todos os irmãos que nos acompanham de todos os lugares do Brasil, também de outros países, os irmãos aqui de Venceslau Braz que estão nos acompanhando, os irmãos aí de Cambará. Muito boa noite a todos, um grande abraço a todos os irmãos, será uma noite com certeza muito agradável para todos nós. Andréia, fique à vontade para dar início à sua palestra e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O tema da noite de hoje: busca a verdade e a verdade não te surpreenderá. Minha fala é baseada no Livro dos Espíritos, livro A Caminho da Luz, livro O Espírito de Verdade, e também tem uma garimpagem em uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Iniciaremos falando sobre o Cristo operante. E graças a Deus, para muitos corações, ele já deixa de ser apenas o líder de um movimento religioso e passa a ser um mestre, um guia, um educador de almas, educador das nossas almas, que nos acompanha no dia a dia, em cada pensamento, em cada gesto, e está nos conduzindo gradativamente para o reino dos céus. E vamos falar dessa condução à luz da doutrina dos Espíritos, que nos faz entender que Jesus é o governador do planeta, é o irmão mais velho, que atingiu a sua perfeição, a sua evolução espiritual, através da encarnação em diversos mundos, sim, porque também foi criado simples e ignorante, porque senão, que mérito ele teria? Porque, amigos, não cabe imaginar que nosso Pai, esse Deus de amor, criaria seres privilegiados. Não cabe, de jeito nenhum. E sim, a criação desse Deus de amor é infinita. E sendo infinita, não podemos restringir a criação divina, achar que Deus só criou a nossa Terra. Porque várias galáxias, vários mundos já existiram antes do nosso. E precisamos entender que os seres que evoluíram nesses mundos já eram perfeitos quando a Terra foi criada. Um exemplo disso é Jesus. Quando a Terra foi criada, ele já é um Cristo, tanto que ele é o governador espiritual do nosso planeta. E diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no finalzinho do capítulo 3, que quando a Terra foi criada, a evolução de Jesus já se perdia sobre a poeira dos sóis. Quer dizer que os sistemas solares onde Jesus evoluiu não existem mais, já viraram poeira. E estou colocando, né, isso porque é um ponto relevante que gostaríamos de destacar na codificação da doutrina dos espíritos, realizada por Allan Kardec, onde percebemos que a grande revelação, e tida como coluna vertebral, é a ideia da evolução espiritual. Muitos acham que é simplesmente a reencarnação, a grande revelação da doutrina dos espíritos, o que não deixa claro de ser uma revelação. Porém, quando falamos em reencarnação, somente reencarnação, fica parecendo uma coisa vaga. Quando fala de mundos habitados, reencarnação e mundos habitados, ainda assim, parece que quem está falando sobre um filme de ficção científica para alguns. E fica difícil entender. Mas, amigos, quando eu falo em reencarnação,
que é a mesma coisa que pluralidade das existências. E quando falo de pluralidade dos mundos habitados, e em complemento, falo da evolução espiritual como determinismo para cada ser criado por Deus nosso Pai, aí a coisa começa a aclarar, começa a tomar corpo. Indescritivelmente, quando os Espíritos nos colocam Jesus como modelo e guia na resposta à pergunta 625, que todos conhecem com certeza, do Livro dos Espíritos, já o faz para que possamos compreender a evolução espiritual que podemos alcançar. E que Cristo mesmo deixou claro quando disse em João, capítulo 14, versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Olha, mas amigos, é preciso tirar o espírito desta letra, desta frase, desta passagem. Pois sim, Jesus está nos convidando a crer nele. Porém, o crer nele, não se engane, não é simplesmente dizer que crê em seus ensinamentos, porque esse crer para fazer as obras que ele faz, é esse o convite explícito, a mudança, a movimentação, a ação para sair da posição que estamos e nos mover até o lugar onde Jesus está, consciencialmente e moralmente falando, com toda a sua evolução espiritual. É um convite para que também atinjamos tal evolução espiritual, nos inteirando dos seus ensinamentos para colocar em prática em nossas vidas, o que nos levará a encontrar a forma correta para agirmos, para que também possamos realizar as obras que ele realiza. Portanto, a pergunta que não cala, mas podemos fazer igual a Jesus em uma só encarnação? Claro que não. E quanta sabedoria existe nessa simples frase? Aliás, o capítulo 14 do Evangelho de João, gente, onde se encontra essa frase, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, é um tesouro ainda a ser descoberto efetivamente pelo nosso coração. E Kardec fez questão de frisar o progresso espiritual das almas em trânsito no universo infinito. Não apenas na Terra, mas em toda a criação divina. Esta ideia, a ideia semente, referente à evolução espiritual, se encontra na questão 115 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos respondem a Kardec, dizendo que são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E com isso, Deus deu a cada um de nós uma missão. Cada um tem uma missão. Com o fim, e essa missão, ela vai nos ajudar a nos esclarecer e progressivamente nos conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e com o grande objetivo de nos aproximarmos dele. A felicidade eterna, sem perturbações, está intimamente ligada à transformação interior que provocamos em nós, que temos sim o dom de provocar em nós, ocasionando o equilíbrio, a perfeição. Portanto, o Criador que detém o poder absoluto, que pode realizar tudo o que ele quiser, decidiu não nos criar prontos. Ele poderia ter nos criado anjos perfeitos, perfeitos moralmente, perfeitos intelectualmente. Aí não necessitaria evolução, e muito menos a necessidade de esforço pessoal. Mas o Criador decidiu, na sua inteligência suprema, que cada um de nós seria responsável pela construção da própria grandeza espiritual. E nos colocou todos no mesmo ponto de partida. Ninguém melhor que ninguém. Todos simples,
todos ignorantes, mas cada um responsável pela sua construção interior. E isso, claro, representa uma gigantesca responsabilidade, mas também com um mérito sem limites para cada um de nós. Observe Cristo, o agir do Cristo, as realizações dele que se perpetuam até hoje. Por isso, aos olhos dos seguidores da doutrina dos Espíritos, Cristo se faz grande. Ele se faz guia, ele se faz modelo, porque sabemos que ele passou por todos esses perrengues que todos nós temos passado. E se venceu. Olha que coisa mais linda e inspiradora que é você olhar para um ser já evoluído e saber que nós chegaremos até aquele ponto e, como ele mesmo disse, até mais. Na introdução do Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte parágrafo: os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta. Deus nos cria e impõe a encarnação. Há uns como expiação, há outros como missão, depende do grau de evolução. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Fecha aspas. Como foi citado acima, somos criados simples e ignorantes. Isso quer dizer que o espírito é quem cria o seu próprio destino, já que ele é dotado de livre-arbítrio. Ou seja, o espírito pode escolher qual caminho seguir, ou seja, entre o bem e o mal. E através da reencarnação, nós, espíritos, temos a possibilidade de nos desenvolvermos, de nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos, enfim, nos tornarmos melhores, que é o grande objetivo. E para evoluirmos, necessitamos de aprendizado. O espírito pode alcançar essa evolução tanto encarnado como desencarnado. Desencarnado, gente, quer dizer que é quando ele se encontra no mundo espiritual. E a encarnação e desencarnação se dará quantas vezes forem necessárias até atingirmos a perfectibilidade. Porque perfeito só Deus. E se saber sobre isso nos surpreende, surpreende mais ainda quando percebemos, então, que a reencarnação permite que o espírito viva várias experiências no mundo, na galáxia, no sistema solar, no universo. E assim concluímos que sua experiência será muito rica, pois imagine, ele passará por várias culturas, falará várias línguas, em uma encarnação nascerá rico, em outra pobre, em uma será feio, em outra será bonito, em uma será preto, em outra branco, em outra amarelo. E saber sobre isso não resulta efetivamente na conscientização de que ninguém, primeira coisa, de que ninguém é melhor do que ninguém, porque estamos todos a caminho da evolução, vivendo experiências enriquecedoras a cada encarnação. Porém, assim como na escola, o espírito que não aproveita a sua experiência na Terra poderá permanecer estacionário pelo tempo necessário, porém passará por maiores sofrimentos e estará atrasando somente a sua evolução. Com isso fica claro que a reencarnação é uma oportunidade de aprendermos a fazer o bem, ou ainda uma oportunidade de reparação, e também o principal, a oportunidade de evoluirmos espiritualmente. Observe que estou repetindo várias vezes a palavra
evoluir, evolução, evoluirmos. Porque é justamente para pensarmos na evolução e em Deus, partindo do mesmo ponto. Amor de um pai pelos seus filhos. E se é oportunidade de reparação, é um mecanismo perfeito da justiça divina, pois observamos assim, que Deus não premia e nem castiga, mas cada um recebe segundo suas obras. A cada encarnação, estaremos recebendo de acordo com nossas obras, juntamente com a oportunidade de crescimento espiritual. Assim, observamos que a evolução, sendo lei divina, não é opcional, é uma imposição. Isso significa que há um determinismo divino. Todos nós seremos espíritos iluminados um dia. Espíritos puros. E repito, isso é um determinismo da lei divina. Então não pensem vocês que o inferninho vai dar um jeito ou o céu. Não vai ser assim. Sempre nós estaremos trabalhando pela nossa evolução, pelo nosso crescimento e estaremos ajudando também aqueles que estiverem à nossa volta. Agora, gente, há uma força do Criador que nos impulsiona, não pense vocês, não. A sua misericórdia, o seu amor é demais pelas suas criaturas. Então, há uma força desse Criador que impulsiona toda a criação para diante. Ou melhor, há uma força do Criador que atrai todas as suas criaturas para o seu coração. Quando se menos espera, chega uma encarnação que a criatura está se voltando para o seu Criador. Quando você vê uma pessoa que você nem imaginava, ele está procurando pela espiritualidade. Você nunca imaginaria que aquela pessoa estaria procurando pela espiritualidade. Mas ela está. Porque Deus nos atrai a todos para Ele. Assim, traduzindo o conhecimento da lei de evolução, nos remete a pensar que é como se o Criador estivesse nos atraindo a cada segundo, e a cada segundo da nossa existência, gradativamente, nos aproximamos do amor soberano e da sabedoria infinita de Deus. Isso ficou muito claro já nas primeiras questões que Kardec perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos. Um livro que todo mundo deveria ler. Quantas perguntas, quantas respostas, aquelas perguntas que saem de dentro não só do coração de Kardec, mas saem de dentro do coração de todo ser humano. E ali temos resposta de espíritos evoluídos. Mas Kardec desenvolveu mais sobre esse assunto. Por exemplo, quando ele comenta da escala dos espíritos, no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, diz o seguinte: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram, nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Assim, percebemos que nem todos os espíritos estão no mesmo ponto da jornada. Porque também Deus, na sua inteligência suprema, colocou cada um em um ponto para um ajudar o outro. E é como uma viagem. Além de se ajudar, além de se fazer, a gente precisa ajudar o outro. É como uma viagem. Uns acabaram de partir, outros já estão na metade do caminho, outros já estão da metade para frente, e há espíritos que já construíram a sua própria grandeza, a sua própria evolução espiritual. E há outros que ainda estão no processo de construção, que é o nosso caso. Porque esse processo de construção se dá em 2 níveis distintos. A evolução é um progresso da inteligência e do sentimento. São 2 áreas do crescimento interior do ser. Mas raríssimos são os espíritos que evoluem simultaneamente a área intelectual com a área moral. Por isso encontramos gigantes da inteligência que são anões do sentimento. Assim entendemos que este também é um determinismo divino. Evoluímos tanto o sentimento quanto a moral, quanto a inteligência. E observem
que Kardec didaticamente apresentou na codificação uma escala dos espíritos mostrando alguns dos principais degraus da evolução espiritual. Ora, nós sabemos que o exterior nosso, né, reflete o nosso interior. Se reúnem milhões de espíritos desequilibrados, eu teria um ambiente, claro, né, desequilibrado. E se reúnem milhões de espíritos bondosos, fraternos e amorosos, terei um ambiente fraterno, amoroso, porque o ambiente exterior é fruto do interior de cada um. Agora, o importante saber é que estaremos sempre reunidos com aqueles que estão na mesma faixa de vibração e sintonia que nós. Então, não há o que reclamar, mas sim sempre o desejo de trabalhar dentro de nós para merecermos estar em melhores lugares. E Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, apresenta também uma escala dos mundos. Se há uma escala dos espíritos, há uma escala dos mundos, para que haja essa evolução em nós. Os mundos, enquanto coletividade, representam a média, o denominador comum dos seus habitantes. Portanto, a Terra, gente, está no patamar evolutivo, que é a média dos habitantes da Terra. Em melhorando os habitantes da Terra, a Terra subirá um degrau na escala dos mundos, né? Nós estamos passando para o mundo de transição. Como a evolução do ser é um determinismo, a evolução do planeta também é um determinismo. E detalhe, Deus, para tudo, dá um tempo. Não pense vocês, que está largado. Ele é amor, mas ele é um pai. O que um pai faz? Ele quer sempre que seus filhos estejam agindo corretamente. Então, para tudo ele dá um tempo. No tempo de Deus, a Terra ascenderá à escala dos mundos superiores. Quer nós queiramos, quer não queiramos. E o que vai acontecer? Hoje eu não vou adentrar nesse aspecto, mas é a gente procurar na doutrina dos espíritos. Os alunos não têm o poder de ditar os rumos da escola, certo? Quem dirige a escola não são os alunos. Assim, a Terra é dirigida espiritualmente por Jesus. Ele é o governador espiritual do orbe. E conta com uma equipe numerosa de espíritos que o auxiliam nesse trabalho de aprimoramento do planeta. Nós não estamos jogados às traças. Tem gente que pergunta, onde está Deus que está acontecendo tudo isso? Deus sempre esteve no mesmo lugar de sempre. Sou eu que não faço por merecer tudo que Ele me dá. Aí começa a acontecer as coisas e eu coloco a culpa de Deus em Deus. Não, a culpa é minha. Eu preciso assumir isso para evoluir, para crescer. Aprimoramento das consciências individualmente e coletivamente falando. É assim que um planeta se tornará equilibrado, do bem. Assim entendemos que a construção de um novo mundo, de um tão sonhado mundo novo, depende de cada um de nós, do esforço que empenhamos em evoluirmos espiritualmente, em ajudar aquele que está do nosso lado, em fazer com que ele também fique bem, para que eu fique bem, para que todos fiquemos bem. Não há uma criatura na Terra que não deseje um mundo de paz, um mundo feliz. O problema é o conceito de felicidade. E o egoísmo que atrapalha esse conceito de felicidade. Portanto, há grupos, gente. A gente está vendo que querem a felicidade, mas apenas para o seu grupo. E não pensa como eles. Eles querem excluir. Se você não está dentro daquelas ideias, ele quer excluir. Há pessoas que imaginam que a felicidade é a satisfação de todos os seus desejos. Corporais, sentimentais. São ilusões que o espírito imortal alimenta e que muitas vezes ele só conseguirá se desfazer dessas ilusões ao regressar ao mundo espiritual. Razão pela qual diz o espírito André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar, fazendo um resumo, busca a verdade para que a verdade não te surpreenda. E é o que acontece em inúmeros casos após a desencarnação. O espírito de toda uma existência alimentou uma série de ilusões, se vê desiludido quando chega ao mundo espiritual e encontra algo que não era exatamente o que ele esperava. Se é que ele esperava alguma coisa. Alguns sequer esperam alguma coisa.
e são surpreendidos por encontrar algo. Nós vemos isso nas reuniões mediúnicas. Ah, mas eu não sabia que aqui era assim. Não sabia porque não procurou saber. Se deixou largado na vida, não é? Então, surpreendidos por encontrar algo, por perceber que a vida prossegue mesmo sem o corpo físico. Porque nós somos um espírito que habita momentaneamente um corpo, entende? E prossegue exuberante a vida. Depois do desencarne, prossegue a vida grandiosa para além do túmulo. O que nos força a estabelecer um catálogo diferente de valores a cada encarnação. Aquilo vai calando fundo dentro de nós. Nossa, eu pensei que fosse assim, mas não é, aquilo cala fundo. Aí, quando você chega aqui, você quer fazer diferente. Você quer pensar diferente. Você já até começa, muitas vezes, uma família espírita, numa família católica, você já vem com aquele tino de religião. Então, a gente começa a eleger prioridades diferentes, porque se somos espíritos eternos, se nos conscientizamos que somos viajores da imortalidade, gente, nossas prioridades devem ser outras. E observe que não é uma questão de saber sobre espiritualidade, mas sim de realizar algo condizente com o que sabemos sobre a espiritualidade, com o que tem aqui dentro de nós sobre a espiritualidade. E se tem espiritualidade dentro de nós, o mínimo que também deve ter é um pouquinho, pelo menos, de amor e respeito. Porque o mundo está repleto de teorias, gente. Teorias sobre a espiritualidade nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas, amigos, teorias não resolvem o problema do desespero. Não é mesmo? E agora, eu vou dar a notícia mais importante da noite. Se a nossa evolução espiritual é um determinismo divino, para que ela ocorra é necessário termos em mente que a evolução do ser humano está intimamente ligada à prática do Evangelho. Vejam, não é ao conhecimento do Evangelho, mas à prática. Portanto, o que se precisa é acabar com a ignorância que acalenta a miséria espiritual, que é a ignorância dos valores reais do espírito. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o objetivo da nossa existência? É isso que eu preciso procurar saber. Não importa o que os outros falem. Eu preciso saber. Eu preciso procurar. Eu preciso fazer a ideia. Vejam, durante 2000 anos fomos treinados a acreditar que o Evangelho de Jesus é um livro de oração. Você lê de joelhos e rezar. E aí você levanta dali e pronto. Aí alguém fala, Evangelho, a pessoa pensa em quê? Em quê? Adoração, canto, prece, ir à igreja. Não, peraí, tem alguma coisa de errado nisso, André? Não. Mas o Evangelho não é só isso. É mais que isso. O que de fato é o Evangelho? Quando Kardec indaga os espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, voltando a repetir, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? O que os espíritos respondem? Jesus. E continuam. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, Deus está nos mostrando, através de Jesus como modelo, que a evolução a que somos destinados nos levará a este tipo de aperfeiçoamento e de realização que Jesus fez. Deus não oferece como mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Ou seja, o Evangelho de Jesus é a mais pura expressão da lei de Deus. E por ser ele o ser mais puro que veio à Terra, os Espíritos continuam dizendo, o Espírito de Deus o animava. Deus falava por ele, através dele. Ele era o porta-voz do Criador. Pensando nisso, o que de fato é o Evangelho, senão, como define Emmanuel, um código moral universal? Nós precisamos ter valores para tirar o espírito da letra do Evangelho e seguirmos a nossa caminhada evolutiva. No final da lição 1 do Livro dos Espíritos,
do livro O Espírito de Verdade, Dr. Bezerra de Menezes dá uma dica fantástica para iniciarmos essa evolução agora, já, se a almejarmos. E não sabemos por onde começar, olha o que o Dr. Bezerra de Menezes diz lá nessa lição, no finalzinho dela. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração do homem. Vejam, todos os espíritos superiores nos dão a mesma dica. O Evangelho de Jesus no coração do homem. Por que o Dr. Bezerra de Menezes está dizendo isso? Porque sem construção interior, aqui dentro, tá? Demoraremos mais para alcançar a nossa evolução. Portanto, o remédio é trabalhar o egoísmo, o orgulho, a agressividade, a cobiça, a inveja. Trabalhar esse sentimento. Trabalhar esses sentimentos. Veja bem o que eu estou dizendo, gente. Não anular essas energias, mas transformá-las. Transformar essas energias em valores positivos. E isso, sem o espírito do Evangelho, não é possível. E continua, doutor Bezerra, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo. Fora do Cristo não há solução. Não basta abrir o Evangelho, ajoelhar de frente ao Evangelho e dizer: eu adoro Jesus, eu sou cristão, eu sigo Jesus, eu amo Jesus, eu canto, eu grito. Não basta isso. É preciso que o livro deixe de ser livro e vire vida. Vida para a nossa vida. Então, a mensagem do Evangelho deixa de ser um texto e passa a ser uma forma de viver que nos ajudará a evoluir, a estarmos mais próximos do Criador. E não deixemos essa verdade nos surpreender lá do outro lado. Por isso o tema de hoje é busca a verdade para que a verdade não te surpreenda. Quando eu buscar a verdade, o porquê da minha existência, mas eu buscar verdadeiramente o porquê da existência nesse planeta, eu vou descobrir que não devemos livrar o mal para o semelhante, emitir pensamento de exclusão, machucar o próximo, tirar oportunidades dos semelhantes, mas efetivamente eu vou entender o porquê eu estou aqui. Assim, vou saber que assim eu não devo proceder. Mas se isso estiver lá do fundo, eu já vou começar aquele exercício de educar a minha mente, educar o meu coração, para procurar não mais ter esse tipo de pensamentos. Eu vou trabalhar o meu interior. É isso que me faz evoluir. É isso que me faz encontrar o equilíbrio tão almejado. Ah, meus amigos, e quando começamos a entender essa verdade, um rico amanhã começa a ser construído dentro de nós. Parece pouco, parece que fica inatingível para a gente, para todo mundo, mas se eu começo, você que está ouvindo também, e passa para outro alguém, e ouço daqui a pouco, existe uma corrente de amor indestrutível. Sim, e ela já começou. Ela já começou a ser construída. Falta a adesão de quem à sua volta? Você pode ajudá-la com os seus exemplos de mudança. Você pode chamar ela para o Cristo. Então, capricha. Vamos caprichar, gente. Vamos caprichar para a gente poder, quem sabe, né? Também ajudar uma pessoa a procurar por isso. Por isso o Espiritismo é conhecido como o Consolador Prometido pelo Cristo. Porque ele vem tirar o Evangelho das igrejas, dos templos, e trazer o Evangelho para o coração. E aí ele consola. Consola porque o Espiritismo, gente, ele diz coisas simples, verdadeiras e poderosas sobre a espiritualidade. Essa espiritualidade que deu pancadas, arrastou cadeiras, mesas, e até hoje dá um jeitinho de nos cutucar
para entendermos o objetivo da existência, para entendermos que não morremos, para entendermos a imortalidade de ação, para entendermos o objetivo da existência, que é a nossa evolução. Estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente, e quanto mais nos concentramos nesse objetivo, mais equilíbrio encontraremos em nosso caminho. Volto a repetir, eu efetivamente vou entender que a evolução é minha destinação. Estar próximo de Deus, nosso Pai, é nosso destino. E que nós nos surpreendamos com essas verdades. E que o sol do Evangelho, gente, nos ilumine o coração. Inspire cada um de nós para que as lutas e os desafios da nossa caminhada evolutiva e que os conhecimentos que a consoladora doutrina dos Espíritos nos traz possa efetivamente nos ajudar a fortalecer o nosso intento de transformação. Porque o Evangelho, gente, é o sol da imortalidade, que a doutrina dos Espíritos reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Já nos diz Emmanuel. Que esse sol provoca em nós o aclaramento das verdades, nos proporcionando objetivar a nossa evolução espiritual, realizada através das encarnações. E isso, gente, é a maior prova de amor de Deus por nós. Ou seja, Ele não desiste de nós. Vamos lá, Rony.